Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo para falarmos do campeão de tudo, do finalista do Mundial 2025. Vai encarar o PSG na quarta-feira, depois de ter passado pelo Pirâmides. Passou com soberania, tá? Sem dificuldades, controlando demais o jogo. A gente vai comentar esse assunto, já vamos trazer o pós-jogo, o que disse os jogadores sobre esse confronto com o PSG. E tem também Juninho vendido ao Pumas do México. Nós vamos trazer o que o Flamengo diz e o que o empresário do atleta diz, todas essas informações, os valores também dessa proposta ou suposta proposta, depende muito de qual lado você vai ouvir. A gente vai trazer todas essas informações, vamos analisar também a partida do Flamengo e, por falar em partida, mais uma partida absurda do Arrascaeta. Os números do uruguaio não param de me impressionar. Quando eu acho que não pode me impressionar mais, eis que o Uruguai vai lá e faz coisas assim absurdas, como ele fez hoje no jogo contra o Pirâmides. E tem também gol de cabeça de zagueiro. Gol de zagueiro. Vocês sabiam que o Flamengo é o líder no futebol brasileiro com gols de zagueiro? Pois é, vocês sabem quantos? A gente vai trazer também esses números. Já no Flamengo, notícia relacionada à negociação, saída de atleta. Bora te atualizar também sobre Vitão. Preciso te falar também sobre Sebastião Villa, ex-atacante do Boca, que quer jogar no Brasil e foi especulado no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda e colaboração. Qualquer ajuda mesmo será super bem-vinda. Tem Pix aí na descrição, se quiser dar aquela moralzinha. Caixinha de Natal, né? Assim que a galera fala, tem caixinha de Natal em todos os lugares. Aqui no canal Vini Casagrande também tem. É o Pix, tá aí na descrição. Não deixe de hypar o vídeo também, é importante. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. O Flamengo venceu o Pirâmides. Para mim, um jogo melhor do Flamengo do que foi diante do Cruz Azul. Eu acho que contra o Cruz Azul pesou muita coisa. O adversário era melhor que o Pirâmides. O adversário estava pressionado para poder fazer uma boa partida. Tinha também o peso de estreia, porque isso conta em vários jogadores, todo mundo relata isso. Você estrear numa grande competição sempre dá aquele friozinho na barriga, a ansiedade. Então, contra o Pirâmides, eu acho que o Flamengo fez aquilo que eu imaginava. Um Flamengo que controlou muito mais o jogo, foi melhor em todos os sentidos, no setor defensivo, no setor ofensivo. Mesmo o Felipe Luiz, entre aspas, preservando alguns jogadores, fazendo algumas mudanças. Por exemplo, deixou Samuel Lino, Bruno Henrique no banco, botou o Carrascal junto com Cebolinha e Gonzalo Plata no ataque. Então, o Danilo começou a partida, inclusive o Danilo fez mais um gol com a camisa do Flamengo. E por falar em gol, Léo Pereira também fez o gol, grande temporada do Léo Pereira. Então o Flamengo foi extremamente dominante no jogo. Eu só lembro de uma chance do Pirâmides, que foi ali no último minuto do primeiro tempo. Estava 1-0 já para o Flamengo. Aconteceu aquilo que em alguns jogos do Flamengo a gente vê uma queda de concentração, sabe? Sentando um pouco em cima do resultado, quando você tem que ficar extremamente ligado. O Flamengo perdeu o foco, o Pirâmides chegou na cara do gol, o Rossi fez grande defesa, salvou o que seria o gol de empate, mas no segundo tempo o Flamengo foi novamente soberano, mereceu, sem sombra de dúvidas, a vitória por 2-0. As curiosidades, vamos lá: 2 gols de bola parada, 2 gols de cabeça, 2 gols de zagueiro. Isso não é coincidência, o nome disso é trabalho. E é óbvio que tem o dedo do Rodrigo Caio, mas não só do Rodrigo Caio. É um trabalho em conjunto de várias pessoas que estão na comissão técnica do Felipe Luiz. Mas, obviamente, o Rodrigo Caio tem que ser muito elogiado, porque, de fato, ele vem fazendo um grande trabalho. O gol do tetra da Libertadores do Danilo saiu através de uma jogada de bola parada, e eu não acho nenhum problema, nenhum demérito. Bola parada também, e não é gol de bola parada, né? A gente erra ao falar isso. É um gol através de uma falta. Inclusive, os 2 gols saíram dos pés da assistência do Arrascaeta. Os números do Arrascaeta na temporada, gente, é assustador. Assustador. Números oficiais, tá? Em partidas oficiais. Porque se você botar amistoso e tal, ele vai para 28 gols. Mas vamos botar partidas oficiais. 25 gols, 20 assistências. O cara conseguiu, gente, chegar
fazer ali 20-20 na temporada, mais de 20 gols e 20 assistências. E ele tem mais um jogo no ano. Imagina se ele faz algum gol. E ele está a 2 gols de chegar ao 1000º gol. Imagina se ele faz 2 gols no PSG, chega ao 1000º gol com a camisa do Flamengo e ainda ganha o Mundial para... Gente, na boa, assim, o status que o Arrascaeta está entrando na história do Flamengo é assustador, hein? É assustador. Eu não sei vocês, mas o Arrascaeta senta assim na mesa do Zico, com certeza, para poder trocar uma ideia, aquela mesa de ídolo, sabe? O Arrascaeta senta ao lado do Zico, fala, e aí, Zicão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, ele tá jogando muita bola. Outra curiosidade, o Flamengo é o time da Série A com mais gols de zagueiro no ano. São 15 no total. 6 do Léo Pereira, 5 do Danilo e 4 do Léo Ortiz. E isso não é por acaso, isso não é coincidência, o nome disso é trabalho. E por falar em Léo Pereira, que é o zagueiro artilheiro aí do Flamengo com 6 gols, que temporada, ó. Palmas pro Léo Pereira. Merecia uma vaguinha, pelo menos uma convocação na seleção do Ancelotti, hein? Merecia. Alô, Ancelotti, vamos abrir o olho para Léo Pereira. Merece sim. Merece mais até que o Fabrício Bruno, que inclusive foi muito mal no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Merece sim uma vaguinha na seleção, pelo menos uma convocação. Ó, galera, premiação. O Flamengo garantiu pelo menos 4 milhões de dólares ao vencer o Pirâmides por 2-0 e chegar à decisão do Mundial ou do Intercontinental. A premiação do torneio que é realizado no Catar não é paga por fase, vai aumentando, vai aumentando de acordo com o avanço das equipes. Caso fosse eliminado nesse sábado, por exemplo, o time rubro-negro deixaria a competição com 2 milhões de dólares. Mas como passou do Cruz Azul e agora passou do Pirâmides, o Flamengo chega à final. Se o Flamengo for campeão, aí sim o Flamengo terá uma boa, lucro, porque ele está tendo prejuízo até o momento, porque o custo foi todo do Flamengo, o avião é caro, a logística é cara, tudo é caro para poder jogar essa competição. E é uma competição que, teoricamente, a FIFA não valoriza, né? Os clubes que estão participando, porque a premiação é ridícula, gente. Ridícula. Um torneio da FIFA pagar 5 milhões de dólares para o campeão, eu acho pouco, mas é a minha opinião, não sei o que vocês pensam. Ó, pessoal, Juninho, vamos lá. Antes do jogo, nesse sábado, a ESPN, o jornalista Bruno Andrade, que é português, noticiou que o Flamengo acertou a venda do Juninho para o Pumas do México. Eu imediatamente entrei em contato com a assessoria do Flamengo e perguntei, procede? Qual é a informação? Tem negociação? A informação que me passaram naquele momento é, não tem negociação, não tem proposta, não procede. Após o jogo, conversei com um empresário do jogador, Márcio Bittencourt, que garantiu que teve proposta de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, 3 anos de contrato para o Juninho do Pumas do México e que o Flamengo já havia recebido a proposta. Procurei o Flamengo novamente. Aí o discurso mudou. Eu falei, ó, estão dizendo isso aqui. O empresário disse. O discurso mudou. Tem sim, tem a sondagem, tem a proposta, mas não tem nada certo, nada vendido, nada disso. A sensação que eu tenho é o Flamengo não quer confirmar que o jogador vai ser vendido para o Pumas do México por conta desse torneio, enquanto está na disputa do torneio e por a notícia ter saído num dia de um jogo importante. Mas não faz o menor sentido o empresário dizer uma coisa, o Flamengo dizer uma coisa e horas depois o Flamengo mudar o discurso, dizer agora tem sondagem, agora tem proposta. Gente, pelo amor de Deus, né? A proposta não chegou durante o jogo, a gente sabe disso. Então, eu, nesse lado, eu estou trazendo todos os lados, todas as pontas da apuração. Vê nem o que você acha. Eu acho que o jogador vai ser vendido. Primeiro, é um jogador que está na lista aí para ser negociado. É um jogador que entregou, gente. Ele entregou. Ele fez gol importante no estadual, gol do título. Ele fez o gol importante na classificação do Flamengo para as eliminatórias da Libertadores, lá na fase de grupos contra o Deportivo Táchira. Ele fez gol da virada contra o Sport no Campeonato Brasileiro, vocês vão se recordar. Ele fez um gol importante, sempre se entregou, sempre foi profissional, não caiu nas graças do Felipe Luiz, beleza, tá tudo bem,
não vai ser toda a contratação que a diretoria vai acertar. O importante é entender, errou? Errou aonde? Corrigir o erro e tentar correr atrás do prejuízo financeiro, porque o Juninho custou ao Flamengo mais de 35 milhões de reais. Se ele for vendido por 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, eu acho ok, sabe? Eu acho ok. Entregou dentro de campo, o prejuízo não será tanto assim, e que ele seja muito feliz no Pumas do México. Então fica aí os dois lados da apuração para vocês e tudo que eu penso sobre Flamengo e Pirâmides. Vene e PSG, vou ser muito sincero para vocês, tá? Acho possível? Sim. Acho provável? Não. Mas eu venho falando isso desde o começo desse torneio mundial. A energia tá me contagiando, tá aquela energia boa, sabe? Energia de time campeão. Você vê, você não vê papagaiada, você não vê discurso, brincadeira em vestiário, o PSG pode esperar, a sua hora vai chegar. Você vê um profissionalismo absurdo dos jogadores comemorando o título ou os títulos. Você não vê soberba, você não vê nada disso. Um ambiente extremamente profissional. A energia está conspirando. Eu, particularmente, não quero criar muitas expectativas para não me frustrar. Mas eu acho que tem jogo. Tem jogo. Tem jogo mesmo. Porém, o PSG não vai querer perder um título dentro da casa do seu dono. Porque o PSG, ele pertence a um sheik. E esse sheik vai estar lá. É ele que está ali organizando praticamente. Então, eles não vão querer perder o jogo. Vão? Duvido. Porém, tem jogo. Eu acredito muito no potencial do Felipe Luiz e dos jogadores do Flamengo. Estou confiante. Repito, possível? É. Provável? Diria que não. Mas estou com aquele fiozinho de esperança. E vocês, como é que vocês estão? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Fui! E essa história de que o Flamengo vendeu o atacante Juninho para o Pumas do México, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, o martelo está batido e o Juninho troca o rubro-negro pelo time mexicano assim que o Intercontinental de Clubes terminar. Você sabe, o Flamengo enfrenta nesse sábado às 2 da tarde o Pirâmides em busca da vaga na final da competição. Operação de 5 milhões de euros, que equivalem a 32 milhões de reais, seria o mesmo que recuperar o investido na contratação desse jogador, que foi o primeiro reforço da era José Botto no início dessa temporada. O Juninho havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Karabakh. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do Juninho para tentar um pouco mais de detalhes e a pessoa falou que existe uma tendência maior de que o Juninho vá para o México por empréstimo com obrigação de compra. Então fica essa divergência em relação à primeira notícia que foi publicada. Juninho, 32 partidas, 4 gols com a camisa rubro-negra. Dos últimos 5 jogos só esteve em campo em 2 deles, embora um super importante, a final da Libertadores, ele jogou os minutos finais. Para completar o noticiário rubro-negro, registrar que se bater o Pirâmides, o Flamengo vai à final do Intercontinental de Clubes e vai ter a chance de conquistar seu quinto título na temporada. Decisão contra o PSG, jogo dos mais difíceis. Outra novidade super legal, se passar para a final, no mínimo 4 milhões de euros será a receita do Flamengo com o Intercontinental. O vice-campeão leva 4 milhões de euros, o campeão fica com 5 milhões de euros. E a saideira, Pedro está liberado para jogar e deve ganhar alguns minutos no confronto contra o Pirâmides, já se preparando para estar à disposição, talvez desde o começo, contra o PSG. Seu palpite para Flamengo e Pirâmides? Eu acho que o Fla vence por 1 ou 2-0. Já uso espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Preciso falar agora sobre Sebastián Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Botto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais
ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Flamengo e Palmeiras não estão mais sozinhos na disputa por Vitão, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Internacional. Vem da Europa a informação de que o Benfica abriu tratativas com o Colorado para tentar comprar o zagueiro já em janeiro. O Internacional tem pressa em fazer esse negócio, até porque o Vitão tem contrato apenas até dezembro de 2026. Se ele não for vendido em janeiro, é natural que em julho ele assine um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça em dezembro do ano que vem. O Internacional pede algo na casa dos 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Flamengo chegou a fazer uma primeira proposta de 9 milhões de euros, mas 5 milhões em dinheiro, outros 4 milhões com perdão da dívida do Thiago Maia, a proposta já foi recusada. O Palmeiras não fez oferta oficial, mas tenta chegar a um acordo para sacramentar a contratação do Vitão para os próximos dias. Só para completar informação importante sobre o Fla. Rubro-Negro vai ter direito a 53 milhões de reais como prêmio da Libra pelo título do Campeonato Brasileiro. Você sabe, tanto a Libra quanto a LFU dividem o bolo do dinheiro dos direitos de transmissão entre participação para todos os clubes, audiência e classificação final do campeonato. Como o Flamengo se sagrou campeão, vai ter direito a 53 milhões pagos pela Libra. É muito natural que o Fla alcance 2 bilhões de reais de faturamento ao longo de 2025. Thiago Feitosa quer saber se o Gerson pode ir para o Palmeiras. A pedida do Zenit é de 25 milhões de euros. Não sei se vai haver acordo diante dessas cifras. O Fábio DK. Nicola, viu a publicação do Palmeiras direcionada ao Flamengo sobre gramados artificiais? Bora explicar um pouquinho dessa treta. O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação a gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom?